Nós já temos aqui várias perguntas, nós vamos começando, e aqui está a primeira. Até o fenômeno das mesas girantes, como se manifestava a religiosidade, espiritualidade de Kardec? Já era ele um homem religioso e ligado às questões da fé? É claro que Kardec era um indivíduo especial. Nenhum dos biógrafos que eu vi, biógrafo sério, inclusive Henri Sauce, amigo de Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Camille Denis não deixaram biografia. Henri, sim. Nenhum deles fala sobre se Kardec era um homem religioso. Mas ser correto, fazer o bem, dar aulas gratuitas, já é um religare com a espiritualidade superior. E, certamente, quando ele se interessou pelos fenômenos, prova que ele acreditava que havia uma possibilidade. Tem a impressão que, como ele estudou com Pestalozzi, que era de família protestante e era protestante, ele talvez tenha sido protestante ou estudioso dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Ok. Vamos continuando aqui. Aqui tem pergunta que tem várias. Deixa eu ver a primeirinha aqui, vou começar com essa aqui. Heloísa, você falou muito do livro da Gênese. Você acha importante o estudo deste livro na casa espírita? Muito. Quem não lê fala assim, é um livro difícil. Por que é um livro difícil? Vamos ler, se for difícil, Deus, atributos de Deus. Quando Kardec começa a explicar Deus, realmente ele queria aprofundar muito e nós não temos o sexto sentido. Foi aconselhado não aprofundar. Mas estudando, diz Kardec, o que Deus não pode ser, descobrimos quão maravilhoso Deus é. Por exemplo, atributos de Deus. Deus é único, todo-poderoso, não é uma figura humana. Para mim, é uma luz poderosa que existe em todo o universo e na qual estamos mergulhados, sendo amparados pelo seu amor. Misericordioso. Jesus apresenta a misericórdia de Deus na parábola do filho pródigo. Ai de nós se ele não fosse misericordioso. É graças à sua misericórdia que ele não nos condenou ao inferno eterno. Temos várias encarnações para irmos nos desenvolvendo em direção à luz. Criou-nos a sua imagem e semelhança para nos tornarmos luz. Isso é misericórdia. Parábola da ovelha perdida. Que pastor iria abandonar uma ovelha caída no abismo? Somos as ovelhas perdidas, mas estamos a cada dia tendo um pastor, uma mão amiga, alegoricamente falando, que nos induz ao crescimento espiritual. A Gênese apresenta Jesus de uma forma maravilhosa. A Gênese fala sobre o mal e o bem. Nós somos criadores maiores dos males da terra. As drogas, o sexo desregrado, a falta de autoridade, esquecendo de honrar pai e mãe, a tentativa de destruição das famílias, de erotização das crianças. Nós temos que construir um mundo melhor. Esta é a nossa tarefa. Não é ficar sempre eu. Eu tenho que pagar dívida. Vamos esquecer o eu e abranger o nós. E a Gênese vai dilatando a nossa capacidade de ver. Não podemos, na casa espírita, deixar de estudar os livros indispensáveis do mestre de Lyon, Allan Kardec, porque só eles vêm com a assessoria da equipe do Espírito Verdade. Que maravilhoso ouvirmos nesse momento a importância da doutrina dos Espíritos como terceira revelação, abrindo, rasgando esses véus. E para continuarmos com esse olhar e com esses aprendizados, vem uma outra pergunta. A terceira revelação, tendo como berço a França, veio crescer no Brasil. Na sua visão, esse fato está relacionado com a concepção do Brasil como pátria do Evangelho? Eu acho que sim, tenho certeza que sim.
Tem alguns pessimistas que falam que não, que o Brasil não tem jeito, que tem corrupção. Mas, se pensarmos numa descida, na espiral de evolução, diz Herculano Pires, há preparação para uma grande subida. No Renascimento, que parecia o fim do mundo, a queda do homem no mal, havia uma preparação para uma subida. Na Idade Média, preparou-se a subida do Renascimento. Agora, olhando para os problemas do Brasil, o país é lindo, o país plantando, diz o povo, a terra dá. O país tem minério. Olha a luta agora, queriam até pegar a Amazônia, porque tem ouro, tem minério. As ONGs adoram a Amazônia, algumas que não são honestas. Mas o Brasil tem tudo. O povo é afetuoso, amoroso, recebe todo mundo com os braços abertos, e o Jorge falava, acho que foi ontem, que aqui, ou que vem de fora, é recebido como irmão. Às vezes até melhor do que quem é do vizinho, veio de fora. Há muita alegria com a sua vinda. Então, tem todas as condições, e no aceitar a terceira revelação, que veio da França, lá parece que, por causa da guerra, houve uma descrença, por causa de tanto sofrimento, então vieram para cá. E aqui nós temos que cuidar, regá-la com nosso amor, com nosso exemplo e com nosso estudo, porque através do comportamento, mais do que qualquer outra coisa, somos os grandes divulgadores da doutrina espírita. Frei Beto, aquele que não é espírita, mas tem um comportamento bonito em geral, Frei Beto diz, ai do Brasil se não fossem os espíritas. Todos eles cuidam de assistência espiritual. E agora tivemos a possibilidade de recebermos por mais 60 anos o terreno onde a casa transitória, que tem escola para criança, asilo de velhos, foi criada para também diminuir as dores da terra. E todas as casas espíritas, ou quase todas as que conheço e as que não conheço, lembram-se dos que nada têm, dos sofredores do corpo do espírito. Então, realmente, no contexto geral, o Brasil, apesar dos poréns de estar num mundo em desenvolvimento, é a pátria do Evangelho, porque creio que aqui é onde mais se estuda o Evangelho interpretando, e não apenas lendo superficialmente. Querida Heloísa, sobre a passagem bíblica, conhecereis a verdade vos libertará, tem conexão com a fala onde você narrou que o conhecimento te libertará? Tem conhecimento, o conhecimento verdadeiro, o processo do conhecimento conquistado através dos séculos, e diz Herculano como filósofo, e através dos seus vários livros, o processo do conhecimento traz as experiências do homem nos vários papéis, e, consequentemente, ele é religião, é filosofia, é ciência. Depois da descoberta das ciências, no século XIX, o desenvolvimento das ciências, Kardec teve que reapresentar os ensinamentos de Jesus, enviado por Jesus, porque então poderíamos ou deveríamos entender melhor. Muito bem. Kardec nos traz o olhar da mediunidade, nos traz o maior estudo, a maior possibilidade com o livro dos médiuns. Muito bem lembrado. E aí nos traz esse manual que, ao longo dos tempos, nos traz esse olhar muito interessante acerca da mediunidade. E a pergunta, há médiuns ostensivos que dizem não ter fé, nem acreditar nas comunicações. No Espiritismo, como pode isso? Como ajudá-los? Podemos ajudar com vibrações e que conversas, mas como os nossos filhos, os nossos netos, cada um tem direito às suas escolhas. Não adianta tentar enfiar numa cabeça imatura, maturidade, a gente ajuda.
vibra, explica, fala, mas há que respeitar, como as nossas escolhas sempre são respeitadas. Agora, em geral, os médiuns com tarefa específica acabam, quando desejam, chegando à casa espírita. Mas é preciso que o ser humano tenha um comportamento adequado na ligação com o meio espiritual. Há, muitas vezes, no meio espírita, um endeusamento do médium com tarefa, porque querem notícias dos pais que foram, até César Lombroso, quando teve, através da médium Eusápia Paladino, a sua mãe materializada, perdeu a cabeça. Ele falou, nenhum gigante do pensamento podia me dar o que essa mulher analfabeta me deu, minha mãe aos meus braços. O fenômeno é lindo, mas é para despertar para o desenvolvimento espiritual. Eu amo meus pais de paixão, tenho uma afinidade profunda com meu pai. Mas quando meu pai desencarnou, falavam para minha mãe, vai lá pedir para o Chico uma comunicação. Ela falou, que é isso? Ele escreveu 4 livros com o Chico. Ele deixou, na época eram 80 livros publicados. 80 livros, o que eu vou lá tirar o lugar de senhoras e senhores que não conhecem o Espiritismo e não conseguem se consolar? Eu estou consolada, eu sei que ele está bem. Essa mudança de pensamento. Às vezes eu encontro senhoras que dizem, eu perdi minha mãe. Eu até pergunto, que idade estava sua mãe? 91 anos. Poupe-me. Tudo tem sua hora. Eu falo para os meus filhos, está chegando minha hora de partir, mas espero que demore 10 anos. Se não demorar, a gente vai com um sorriso meio amarelo, mas vai. E a família, como disse minha mãe para nós quando meu pai desencarnou, que se comporte com dignidade, porque o professor merece respeito. É uma nova visão, é uma visão mais tranquila. Bom, Heloísa, com a sua grande vivência espírita, quais dicas que a senhora nos dá para melhor prática em nossa reforma íntima? Como dizia meu pai, não existe mestres na Terra, nós somos todos alunos. Falo que isso é maravilhoso. Não é porque eu não quero, é porque eu não posso, mas vou brincar. Eu não quero evoluir muito, senão eu vou ficar sozinha. Tem uma lição do Fonte Viva que diz assim, onde ficaram os que te acompanhavam? E olha que triste, ficaram lá embaixo no vale. Eu quero continuar um espírito mediano de mãos dadas com todos os meus irmãos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. E todos juntos, meus filhos, meus netos, todos juntos de mãos dadas, partirmos para a luz. Mas é claro que o Espiritismo tem que produzir em nós uma melhora, pelo amor, a cada encarnação melhorando. Não vamos ser santos, não vamos ser um Gandhi, um São Francisco de Assis, mas não podemos envergonhar aqueles que nos amam e aqueles que confiam em nós. Já está bom no atual estágio de evolução. Sou apenas aluna, mas vou dizer o que me ajuda. Exatamente ler e reler os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Ler e reler os ensinamentos de Kardec. Falar, porque o primeiro ouvido que ouve é o nosso. Na medida que falamos, temos a obrigação de melhorar. Frequentar a casa espírita. Escolhi para meu tratamento espiritual trabalhar no mediúnico, não como médium de tarefa que eu não sou. Orientadora dos espíritas, ou seja, eu falo, me orientem para eu poder orientar. Que se eu for me meter a orientar sozinha, estou perdida e provoco desatino. Então, tem que ter perseverança na escola, ser um bom aluno e começar a exemplificar. Alunos todos, tem gente que nem fala, tem indivíduos simples que do lado de lá passarão na nossa frente. Então, eu brinco quando querem me elogiar, não gosto. O seu Geraldo Dandelis falou, por que você não gosta? Eu falei, porque de repente eu vou pensar que sou alguma coisa, e como o irmão Jacó, chega no mundo espiritual, não tem luz alguma, então já sei que eu não tenho, pronto.
Então, nós temos que ser realistas, mas otimistas. Um dia teremos, um dia estaremos na luz, mas hoje já estamos mergulhados no pensamento de Deus, nosso Pai. Dando continuidade, então, às perguntas, nós temos duas aqui sobre o mesmo tema. Disseste que Jesus passou a carpintaria para seu irmão mais velho. Ele foi o primogênito de Maria? Seria esse um filho anterior de José? Paulo de Tarso. Não existe coisa impura. Deus não criou nada impuro. Quem torna as coisas impuras é o homem. Que impureza existe entre um amor entre um homem e uma mulher que se amam, se respeitam e permite a vinda de reencarnantes? Quando começamos a modificar os ensinamentos de Jesus? Quando nos tornamos tolos, indisciplinados, usamos mal, de uma forma perniciosa, essa luz maravilhosa, que é a luz que permite, a luz do sexo, que permite o amor entre mães e filhos, entre homens e mulheres, que permite a vinda de reencarnantes. Nós é que criamos coisas impuras. Na disciplina, dentro das leis normais, no nosso atual estágio de evolução, lindo, o amor, o casamento e a vinda dos filhos de Maria de Nazaré. Ernesto Renan, ex-padre do tempo de Kardec. Kardec elogia Renan. Tem vários livros, Origens do Cristianismo, Jesus, sobre Paulo, e ele fala sobre os irmãos de Jesus. Lindo, um espírito nobre Maria vem à Terra não para contrariar a lei, como dizia Jesus, mas para cumpri-la lindamente. E a Bíblia diz, Deus disse, crescei e multiplicai-vos. No nosso atual estágio de evolução, em outros mundos, essa energia luminosa, bem como a nossa constituição física, não vai haver esse estômago que come carne, que come verdura, que come tudo. Outra constituição, outro pensamento, outra expressão luminosa da lei de amor, da lei do sexo, da lei de nutrição, de todas as leis que continuarão sob novas formas mais aprimoradas. Ok. Heloísa, pensamentos semelhantes se repelem. Gostaria que explicasse mais sobre essas palavras. Não são minhas, são da Gênese de Allan Kardec, que tem muita propriedade e são hoje confirmadas pela ciência atual, através da voz de vários médicos, de vários pesquisadores. Pensamentos se atraem pela própria semelhança, pela qualidade. Assim como nós sentimos mais afinidades com pessoas que parecem e pensam como nós mesmos, assim também, pensamento e vontade é o que nós somos, sentem-se ligados a pensamentos semelhantes. É como um ímã, é preciso que haja atração. Como eu vou sentir afinidade para uma dança de funk? Como eu vou sentir afinidade? Não está em mim. Eu gosto de uma boa música, gosto de Beethoven, da Quinta Sinfonia, gosto de aquele que diz assim, leva esse sorriso porque já sofri demais. Cada um constrói a sua vida e tem a capacidade de ser feliz, de ser capaz. É uma música espírita. Quem lembrar o canto? Hã? Como é? Almir Sater. Almir Sater. Não, tocando em frente. Ando devagar, porque eu não posso cantar. É linda, linda, linda. Tudo isso é afinidade. E ouvindo uma música dessa, nós nos iluminamos e, consequentemente, nos ligamos a pessoas que estão no mesmo teor, no mesmo foco naquele momento. Agora, de repente, ver um político na televisão
cai a vibração. Não se permita deixar por muito tempo a sombra em tua vida. Não vale a pena. Eleva. Pense em Jesus, faça uma prece, todos vão ser educados, todos vão aprender. E continua tentando mergulhar na luz que nos é própria, que é um fósforozinho, mas que é melhor do que sombra. Okay. Posso perguntar? Heloísa, gostaria que explicasse-nos o que é energia quântica. Física quântica é a física que estuda o menor do menor. É maravilhosa. Fala também sobre o pensamento. Tem vários livros de física quântica. Eu ganhei 2, agora eu não lembro o nome. Se eu lembrar, eu falo. Agora, energia cósmica. Ai, é lindo, lindo, lindo. Energia cósmica é essa fonte de criação de tudo que existe. Eu já falei hoje, pergunta 27, Livro dos Espíritos. E sobre a qual haja o pensamento de Deus criando tudo que existe, mesmo nos o espírito, que é individualização do princípio inteligente. Alegoricamente, pedacinhos do princípio inteligente, pensamento e vontade, iluminados pelo impulso de transcendência, que é uma força reconhecida pelos filósofos atuais, apresentada também por Herculano Pires, meu pai, filósofo, mestre em filosofia. Essa força que, queiramos ou não, dizem os poetas, Deus nos faz amadurecer. Existe em nós esse impulso de desejo de nos tornarmos melhores. Até o materialista Sartre, que achava que morreu, nadifica, acabou, ele reconhecia esse impulso de transcendência. Ele dizia, viemos à Terra pela necessidade de comunicação. Desejamos transcender. Antes, na nossa anterioridade, eis Sartre, olha como ele explica como a gente aparece. Na nossa anterioridade, estamos fechados como num ovo, numa coisa limbosa. A ave, será que ele estaria no umbral? E da necessidade de comunicação, viemos à Terra, impulsionados pelo desejo de transcendência. Aí ele, como é materialista, mas foi um homem boníssimo, ele diz assim, mas nunca vamos transcender, porque morremos, então somos paixões inúteis. Olha que pensamento medonho, materialista, que fez com que ele, com a idade, ficasse deprimido, porque ele achava que ele ia morrer, e como diz a companheira dele, também materialista, Simone de Beauvoir, viver para quê? Ouvir música, ter amigos, amar a poesia, e morrer, tudo se acabar, nada restar. Meu Deus, é para entrar em depressão. Ninguém morre. A morte não existe. Leiam as experiências de uma médica não espírita, Elizabeth Kubler-Ross. Livro lindo, A Roda da Vida ou Amanhecer. A morte não existe. Indivíduos mergulhados em estado de quase morte, no hospital nos Estados Unidos, a médica psiquiatra formada na Suíça atendendo, viu que eles se viam no teto e enxergavam tudo o que fazia, o que o médico fazia, os procedimentos médicos no seu corpo físico. Ou seja, ela que era materialista, compreendeu que continuamos além da morte. Depois ela foi procurar nos Estados Unidos, e os que morrem, onde vão? E aí ela conheceu o espiritismo americano, que é lindo, mas não é bem igual ao nosso. A apresentação de Kardec é perfeita. Mas ela descobriu que os que morrem continuam ligados aos que estão vivos conforme o estágio de evolução, que podem se materializar, que podem se comunicar. E ela, que havia descoberto e ganho 18 prêmios pela descoberta de que a vida continua, foi rejeitada quando apresentou como a vida continua. Interessante, uma mulher magnífica.
A morte é apenas um amanhecer. Outra, a doutora Cláudia, ela diz assim, a morte, morrer, é apenas ganhar mais um dia. Então, a verdade é eterna, atemporal. Nós temos ainda 2 perguntas para encerrarmos esse momento tão rico de aprendizado. E é a seguinte, existe o fio de prata entre a matéria e o espírito? E o que é isto? E aí a gente, é grande isso, né? E aí a pessoa pergunta também que nós estamos na era da regeneração e os espíritos estão vindo com ensinamento maior? Vamos ver isso. Bom, primeira pergunta, Isso. o fio de prata. É claro que devia ter alguma coisa ligando o perispírito ao corpo físico. Nunca vi. Não é uma fala de Kardec, mas é uma fala de André Luiz através de um médium incrível, muito amado. Para mim, um exemplo de desenvolvimento moral, Chico Xavier. É André Luiz quem conta, e outras doutrinas espiritualistas falam. Então, tem muita lógica. E quando rompe esse fio de prata, existe a morte. Há uma ruptura, diz Herculano, sem falar no fio de prata, há uma ruptura entre o corpo físico e o espírito. E essa ruptura produz o afastar do espírito no nosso atual estágio de evolução, ainda envolvida pelo perispírito. E uma atriz de cinema, Shirley, dentro da doutrina e do modo dela entender a vida, eu acho que, eu não sei se ela era budista, é uma dessas filosofias transcendentais, ela também fala no fio de prata. Então, eu creio que existe o fio de prata. Quando eu estiver em dúvida se eu desencarnei ou não, eu vou procurar. E se não tiver o fio de prata, já parti. O doutor Rothberg mandava pegar uma maçaneta. Não sabe se morreu? Abra a porta. Se a maçaneta não responder ao seu aperto, você já era. Sem corpo físico, mas continua vivo, porque a morte não existe. O mundo de regeneração, né? Tem espíritos melhores, vão chegar aqui nos ajudar. Muito melhor. Espíritos regenerados. E ainda não é ameaça, não é castigo, é lei de afinidade. Os que não conseguirem continuarem a se expressar em revolta, em corrupção, em violência e desamor, não por castigo, porque são os filhos da parábola do filho pródigo, como também nós somos, mas não com essa violência, serão levados pela lei de amor para reencarnarem numa matéria de dependência, como existe nas universidades. Vai retomar o fio do conhecimento de aprendizagem. E ali vai ser difícil. Eu não quero ir, estou fazendo o possível, porque não vai ter máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, livros bons. Não vai ter carro, vai ter que andar a pé até descobrir a sandália, não vai ter coca gelada. Olha, vai ser muito difícil e ainda tem insetos venenosos, não se descobriu antibiótico, não. Vai ser, como o Jorge falou ontem, e André Luiz conta Caminho da Luz, e os judeus criaram a alegoria linda de Adão e Eva, vai ser uma sensação de orfandade, de paraíso perdido, de falta de tudo a que estamos acostumados, desde o sabonete para o banho até o cafezinho quente ao levantar. Não dá, gente. Só por isso e somos responsáveis pela construção do mundo de regeneração, através do exemplo, através do bom pensamento, através da alegria de viver, principalmente nas horas difíceis. Não dá, dá sim, é só fazer um treinamento auxiliando aqueles que nos rodeiam.